agregar o doutor João Guilherme para que a gente converse com ele e bata um papo franco, reto, sem mimimi, como é a característica do jornalismo que nós produzimos. Doutor João Guilherme, prazer em vê-lo. Boa noite. Como vai, Daniel? Tudo bom? Tudo bem? Como é que está a luta, doutor? Tá em pré-campanha já, valendo, ou ainda está meio devagar? Não, estamos aqui dia a dia correndo para cima e para baixo. Estou super empolgado, super feliz. É uma oportunidade super legal estar aqui com você. Eu sei que tem uma audiência aí muito importante e a gente fica satisfeito de poder participar e falar com teus ouvintes aí. E estava escutando aqui esse resumo de notícias aí e eu vi duas palavras que você falou aí que me chamaram a atenção: palhaço e deboche, né? É o que a gente às vezes fica hoje em dia escutando o noticiário e a gente se sente, como você acabou de dizer, em algumas situações, né? Sem dúvida. Deixa eu começar a nossa conversa, ainda que não seja um novato em disputa eleitoral, o doutor João Guilherme é novo na parada. A maior parte da cidade não conhece o doutor João Guilherme, não sabe quem ele é. Então eu vou pedir, João, que você se apresente, que diga quem você é, a tua idade, a tua formação, um pouco da tua história. Diga lá. Bom, eu nasci aqui em Curitiba, eu tenho 46, vou fazer 47 agora em setembro, então sou de 1973. Estudei aqui em Curitiba, formei médico, fiz medicina na PUC do Paraná. Depois que eu fiz medicina, eu fiz uma especialização em oftalmologia, então sou médico oftalmologista de uma área ainda mais específica. Fui fazer uma formação fora de cirurgia de retina, então sou cirurgião de retina. E, além disso, eu sou casado com a Laura, minha esposa, ela é uma cirurgia dentista, tenho 3 filhas, a Maria Elisa, a Maria Júlia e a Maria Clara. E exerço a minha profissão aqui em Curitiba, me formei em 97, comecei a trabalhar como médico desde 2000. E trabalho no hospital, um hospital que atende ao serviço público e o serviço privado, e sempre tive bastante vontade e desejo de participar da vida pública como ajuda e como opção para essas situações que a gente tem hoje em dia no Brasil, né? E através desse interesse eu exerci cargos em entidades de classe de medicina. Hoje em dia sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina e estou agora, como você acabou de citar, afiliado ao Partido Novo, muito por conta dessa indignação que a gente tem, né, Daniel, de você que expressa isso muito frequentemente com essas situações onde a gente escuta. Você falou agora do Rodrigo Maia, que é o Botafogo, você falou da STF, isso tudo é uma coisa que nos causa muita indignação. E por conta dessa indignação eu entendi que realmente é o momento do cidadão comum, do cidadão consciente participar do processo político, né? Mas eu, antes de qualquer coisa, sempre me dediquei e sempre tive muito interesse em cuidar das pessoas. Ser médico é a minha vocação. Inclusive, você perguntou se eu estou animado para a campanha. Estou muito animado, a gente está fazendo uma pré-campanha bem robusta, mas eu não me afastei da minha profissão, estou exercendo ela regularmente, inclusive hoje fiz cirurgias, a gente tem dividido as tarefas, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante e que diferencia muito as opções que a gente tem na política. Porque eu entendo que no país a gente teve um afastamento muito grande da classe política. A classe política vive num outro mundo, diferente que você vive, que eu vivo, que a maioria das pessoas vivem. E eu acho que isso é Estão muito encastelados, ruim. né? É uma espécie de castelo, né? É uma vida diferente, né? E isso é muito ruim, e por isso que eu acho que a carreira do político profissional, esse modelo do político profissional, não deu certo. Se a gente tivesse dado certo, a gente tinha uma condição hoje no país, não estou falando nem da cidade, só estou falando de todo o país, muito diferente, né? E a gente vê que o político profissional acabou se afastando muito da realidade, e durante essa conversa a gente pode citar vários exemplos que eu acho que a gente vai ter oportunidade de comentar. Deixa eu, antes de nós entrarmos nas questões da cidade propriamente dita, para a gente seguir compreendendo o candidato, o doutor João Guilherme. Numa régua ideológica, direita e esquerda, onde está o João Guilherme? Eu me classifico como centro-direita,
e eu sou muito, acredito muito que essa diminuição do tamanho do Estado é importante. Eu acredito muito no liberalismo econômico e acho que isso que você até estava citando sobre o Estado querer controlar demais a gente, você acabou de dar esse exemplo do aplicativo, eu acho que isso não é um caminho ideal para a nossa economia. E eu acho que a gente tem que diminuir o tamanho do Estado, mas não fazer uma gestão do sistema público como uma iniciativa privada, mas a gente tem que gastar menos e investir naquilo que é correto, naquilo que é necessário para o cidadão, prestar um bom serviço para o cidadão, ou seja, investir em educação, saúde, geração de emprego e renda e segurança. Muito bem, conhecemos um pouco do Dr. João Guilherme, agora umas questões assim que eu fiz aos outros pré-candidatos, farei aos que serão ouvidos depois do Dr. João Guilherme. E vou começar pelo assunto do momento, da notícia do momento. O socorro da Prefeitura às empresas de transporte coletivo. Qual a sua opinião a respeito desse ponto? Você sempre muito franco e transparente, sabe, Daniel? Isso que é uma coisa que eu quero levar a ferro e fogo na campanha, eu vou sempre falar a verdade. Esse socorro que está sendo feito para as empresas de ônibus, ele não deveria estar acontecendo. A gente entende que existe uma questão contratual, a gente estudou o assunto, eu já me informei várias vezes com vários tipos de advogados e com várias pessoas de formação diferentes. Mas nós estamos num estado de exceção. Denian, nós temos muitas outras atividades econômicas que precisam de apoio nesse momento e que não estão recebendo apoio. Nós temos uma série de atividades econômicas que têm vínculo com a prefeitura e que não estão recebendo apoio econômico. Vou te dar uma, por exemplo. Escolas particulares que prestam serviço para a prefeitura aceitando crianças de 0 a 5 anos. Essas escolas, elas recebem R$ 860 por mês da prefeitura para cuidar desses alunos. Essas escolas, Denian, elas não estão recebendo subsídio. Essas escolas não estão tendo apoio da prefeitura. Por que que somente as empresas de ônibus têm que ter? Por que que a gente gerou esse monstro? A gente teve anos para mudar essa situação. E agora, nesse momento de exceção de regra, a prefeitura tinha que enfrentar essa dificuldade. A prefeitura tinha que comprar essa briga. O prefeito tinha que ter dado exemplo. O prefeito não podia ser omisso. E isso não está correto. E eu sempre vou dizer, essa é a minha verdade, que eu sempre vou falar com você de maneira bem transparente. Outro ponto bastante controverso, que é a orientação da Prefeitura Municipal de Curitiba aos médicos em geral, mas sobretudo aos médicos que são vinculados ao Poder Público Municipal, de não realizarem o chamado tratamento precoce para a Covid-19. Há uma nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde de que não devem ser aplicados os medicamentos que não têm comprovação científica já assegurada, que é o caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina e de outros medicamentos. Qual a sua opinião? E aí a pergunta agora é uma pergunta que é feita a um candidato que é médico. Tratamento precoce para a Covid-19, sim ou não? Isso é uma prerrogativa do médico, Daniel. Hoje eu tive, infelizmente, um falecimento na minha família de uma tia-avó que faleceu com 93 anos por Covid, certo? Ela recebeu todas as indicações, iniciou o tratamento precoce e mesmo assim ela foi a óbito porque ela tinha outras comorbidades e uma idade. E isso, nós não temos um tratamento seguro, eficaz e comprovado para a Covid. Mas o médico tem que ter à sua disposição o medicamento que ele acha e que deve ser indicado. Eu sou totalmente contrário a essa restrição da prescrição médica. É importante que todo e qualquer tratamento seja feito pelo médico. E se o médico que está lá no posto de saúde, na unidade básica, indicar o tratamento, ele deve ser utilizado e a prefeitura deve disponibilizar o medicamento. Mas essa é uma discussão médica. Isso tem que ficar muito claro, porque nesse momento da pandemia, a gente infelizmente, ocorreu essa disputa ideológica entre tratamento, o que beira o absurdo. Você me fez uma pergunta se é de centro ou se é de direita, e isso não quer dizer que eu sou contra ou a favor do tratamento precoce. Isso tem que ser um critério médico. Eu vou te responder.
Eu não tive o Covid ainda, tive várias pessoas perto que tiveram, mas eu, se tivesse o Covid e pegasse o Covid inicialmente, eu faria o tratamento precoce. Com esses remédios, a cloroquina, ou etc., esses que ainda que não têm demonstração de eficácia agora, porque também nada pode ocasionar que amanhã ou depois não se descubra que em determinados casos, para determinados pacientes, pode até ter um resultado. Há um enfrentamento ideológico, como bem lembra aqui o candidato João Guilherme. E assim, deixa eu só te falar uma coisa que é bem interessante, o seguinte, porque eu sou médico, eu faço pesquisa, eu participei de uma série de estudos multicêntricos, eu estou acostumado a fazer isso, sabe? Mas existe grau de evidência científica. Então, o grau de evidência científica é quando o remédio passa por todas as fases, quando desenvolve, quando você tem aquele tempo, etc. E esse é o grau máximo de desenvolvimento. Mas tem um grau de evidência científica que é a experiência médica. O médico, se ele acha que a evidência científica é o suficiente, forte o suficiente, ele que utiliza o medicamento que ele queira. Claro. Outros pontos que estão bombando na questão da cidade, antes de entrarmos nos temas macro. Questão do coronavírus, da Covid. Fosse o João Guilherme, o prefeito, a forma de gerir a questão na cidade de Curitiba, com a Covid-19, que o atual prefeito fez, está correta, na sua opinião, ou o senhor teria feito de maneira diferente? Bom, eu, mais uma vez, volto a repetir, vou me posicionar de maneira bem franca e objetiva. Duas observações diferentes. Uma, quanto à prefeitura, os funcionários, os médicos, a linha de frente, estão de parabéns, fizeram tudo que era necessário fazer, estão se dedicando, estão fazendo uma exposição pessoal, estão se esforçando ao máximo possível. Então, a todo o corpo da prefeitura, a gente tem que ter esse reconhecimento, sim. O ponto número 2, figura presente ou ausente do candidato à reeleição. Aqui no momento nós não temos um prefeito, nós temos um candidato à reeleição, que teve uma postura omissa e fraca, porque ele está pensando na sua reeleição, não está pensando nas pessoas e não está pensando na cidade. Eu posso falar para você categoricamente e posso te dizer que eu avisei, porque fiz uma carta ao prefeito, uma carta que se tornou pública, registrei essa carta de recebimento, pedindo a ele, em abril, uma série de medidas. Entre elas, preparação de leitos de UTI, testagem em massa, preparação do sistema de transporte, e me coloquei à disposição para que pudesse ajudar no que fosse necessário. Não obtive resposta e fui ignorado. Infelizmente, o nosso prefeito não fez nenhuma coisa e nem outra. E a gente tem observado muito o prefeito de Curitiba dizer que está cuidando da Covid como um passarinho, cuida das duas asas, a asa da economia e a asa da saúde. E, infelizmente, o candidato à reeleição deu um tiro no passarinho, porque ele não preparou o sistema de saúde quando ele dizia que tinha preparado, que tínhamos 1.000 leitos de UTI, e ele não cuidou da economia da cidade. Então, essa é a minha opinião, e eu teria feito muitas coisas diferentes, como eu acabei dizendo para você, que já tinha sugerido para ele desde o início. Tem uma pergunta aqui, doutor João Guilherme, do nosso seguidor João Pedro. Ele questiona sobre a política de asfalto da prefeitura. Se o senhor for eleito, se o senhor vai manter a mesma política de asfalto que hoje é aplicada pelo Poder Público Municipal. Isso é uma questão, uma pergunta muito interessante. Obrigado, João. Deixa eu te falar o seguinte, a questão do cuidado apenas com a infraestrutura, ela já tinha sido combatida e sido exposta há muito tempo, certo? Nós fizemos um investimento só em infraestrutura. Nesse momento, onde a gente está percebendo que falta cuidado com as pessoas, a gente tem que entender que isso tem que mudar. Claro que esse investimento em infraestrutura deve permanecer. Ele gera renda, ele gera emprego, e é bom, e a gente gosta de morar numa cidade bem cuidada, numa cidade que a gente tem orgulho. A gente deve manter esse cuidado, mas nós temos que cuidar de outro segmento, nós temos que cuidar das empresas, nós temos que cuidar do empreendedorismo, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que fazer as duas coisas, não podemos só fazer asfalto, nós temos que fazer também isso,
E temos fonte de renda para isso. Empréstimo do governo estadual, que é o que está fazendo a maior parte do asfalto. Nós temos empréstimos e financiamentos de Banco Mundial para continuar fazendo isso, mas a gente tem que investir para que as pessoas tenham um serviço de qualidade da prefeitura. A gente tem que investir que as pessoas vivam num ambiente de negócio favorável. Então, nós temos que fazer os dois tipos de investimento. E esse vai ser o grande do empreendedorismo e da geração de emprego e renda. Então, temos que investir, sim, em infraestrutura, mas temos que investir nas pessoas. Tem uma pergunta da Silvia Mendes. Quais as propostas do pré-candidato para melhorar o trabalho dos motoristas de aplicativo? Pergunta da turma do Uber. Então, a gente não pode, até, Daniel, a gente tem que deixar bem claro que a gente não pode fazer propostas efetivas e a gente está num período de pré-campanha. Eu, desde o começo, onde houve essa regularização, tentativa de regularização ou fiscalização do transporte público do Uber, eu fui contra. Eu ando de Uber e ando de táxi também todos os dias, justamente para ir conversando com as pessoas e para entender. Eu acho que é um momento da gente mudar os parâmetros e os paradigmas que a gente vai viver, e acho que o futuro é a gente ter uma integração de todos os modais de transporte na cidade, de aplicativo, de ônibus, de bicicleta, de tudo que a gente puder, para que a gente tenha uma resolução e uma transformação na mobilidade urbana. Então, eu sou favorável para que a gente tenha todos os modais de transporte urbano, e o aplicativo, sem dúvida nenhuma, é uma que veio para ficar. Eu já vou trazer mais perguntas dos seguidores e dos ouvintes. Eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho de política agora. Numa pergunta que ela é recorrente, eu li ali que alguns seguidores falaram sobre isso, e de fato essa é uma questão que sempre atormenta o candidato que é mais novato na disputa. Pesquisa eleitoral. Publica-se a pesquisa eleitoral, mostra-se o favoritismo, via de regra, daquele que ocupa o cargo, né? A reeleição ela favorece demais, quem está no cargo sempre é o favorito. Aí aparece depois Nelly Prévost, Gustavo Fruit, Fernando Francischini, outros candidatos, e o nome do Dr. João Guilherme aparece lá embaixo. Essa questão da baixa pontuação nas pesquisas eleitorais que são publicadas agora, como que a sua campanha, e agora a sua pré-campanha, pretende trabalhar essa barreira que é sempre daquele tipo de eleitor que trabalha nesse eu não vou votar porque ele não vai ganhar a eleição? Qual é o recado que se dá até porque para se construir uma política nova, né, de se conseguir se desprender também dessa amarra do resultado da pesquisa eleitoral? Eu acho muito interessante, e vou te citar dois exemplos muito rápidos antes de te responder. Pensem no Ouro Visto e pensem no Romeu Zema. É isso que a gente tem que pensar sobre pesquisa, tá? Outra coisa, essa questão que você falou da instituição, da reeleição, ela é muito ruim para o país. A reeleição não deveria existir. Eu sou frontalmente contra a reeleição. A reeleição faz com que os atuais gestores estejam preocupados com a reeleição, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República. Isso não pode, isso não é uma questão hoje em dia prática. A gente está vendo que isso causa um afastamento e causa decisões ruins. Então a reeleição tem que ser uma coisa que tem que ser muito discutida no país, e a gente tem que acabar com essa questão da reeleição, porque isso é muito danoso para a nossa democracia. Em relação às pesquisas, as pesquisas elas não podem ainda ser divulgadas, certo? A gente só, quando registra uma pesquisa, pode divulgar. Tem muitas pesquisas internas sendo feitas. Em relação às nossas pesquisas que a gente tem feito alguns tipos de pesquisas. Qual que é a nossa grande desafio? Nos tornarmos mais conhecidos. O Dr. João Guilherme e a nossa vice, que depois eu gostaria de falar, a Giovana Conte, somos poucos conhecidos ainda da população. Mas, nas nossas pesquisas que nós temos, que a gente não pode divulgar, o Dr. João Guilherme já não está tão mal assim não, viu, Daniel? Então, não, eu acredito. Eu estou muito otimista, e eu tenho perspectiva, eu tenho uma convicção muito, muito, muito grande que nós seremos a grande surpresa da eleição. Vamos fazer um estrago aqui quando as pessoas entenderem e observarem aquilo que a gente tem, o conteúdo que a gente tem, aquilo que a gente está preparando, a experiência de vida que a gente tem, e a possibilidade de olhar para o eleitor como eu estou olhando para você e estou olhando para o seu ouvinte dizendo o seguinte: olha, aqui tem gente de verdade,
Aqui tem pessoa que se preocupa com você e que não está querendo virar um político profissional e que não está querendo ser candidato a prefeito para ter uma exposição, porque eu não preciso. A gente está aqui porque a gente quer cuidar de você. É esse que a gente vai falar para o eleitor. E quando a gente falar para o eleitor isso, eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer assim, ó. Vai subir muito. O doutor João Guilherme, na eleição passada, foi vice do Nele Prevot. Ontem, inclusive, entrevistamos aqui o pré-candidato Nele Prevot. Quando esse tema vier à baila na campanha, num debate, por exemplo, João Guilherme, você é laranja do Ney, porque você já foi vice do Ney. Aliás, o novo é laranja, você é o laranja do Ney. De tentarem, de certa maneira, te carimbar a questão de você ter ocupado a posição de vice em 2016. Que resposta você dará aos adversários? Essa vai ser uma pergunta muito frequente e a gente está preparado para dizer isso que você acabou de dizer. Laranja aqui, só o quadro que você está vendo aqui atrás e a cor do Partido Novo, porque eu nunca teria essa perspectiva de fazer esse papel de querer atuar em nome ou representando alguém. O nosso partido é um partido muito sério. Eu estou aqui após uma aprovação de um processo seletivo. É um partido feito através de projetos e de ideias. Então, nós vamos debater todas as questões diretamente e francamente com todo e qualquer adversário, seja ele qual for. Então, nós vamos sim defender o nosso projeto, um projeto que não se trata só da eleição municipal. Essa eleição é muito mais do que uma eleição municipal. Nós estamos falando de uma nova maneira de fazer política para que a gente mude não só Curitiba, mas que a gente mude o jeito de que as pessoas no Brasil inteiro encarem essa responsabilidade. É disso que se trata. Então, Dr. João Guilherme é pré-candidato pelo Partido Novo, sem vínculo com grupo político tradicional, sem vínculo com ninguém, e nós vamos fazer isso com uma maneira, com uma fidalguia, com uma educação, como eu sempre gostei de fazer a minha vida toda. Pô, veio uma pergunta muito legal da Alice Nunes. Considerando a situação epidemiológica, este é o momento de as aulas retornarem em Curitiba, na sua opinião? Acredito que não. Acho que, infelizmente, nós não estamos no momento ideal para a volta às aulas. Hoje, até daqui a pouco, vou fazer uma live com representantes de escolas particulares para discutir esse assunto. Isso é um assunto que impacta a vida de todo mundo. Eu tenho 3 filhas, as minhas 3 filhas estão em casa. É difícil ter essa questão de desenvolvimento psicomotor, psicossocial, mas ainda a gente está num momento aqui de transmissibilidade grande do vírus. A gente vê que está estável o número de mortes, mas assim, hoje mais 500 casos, leito de UTI em 80 e poucos %, então ainda não é momento da gente ter essa volta, mas assim que possível deve sim voltar, e tem várias maneiras que a gente vai poder fazer isso. As pessoas não vão ser obrigadas a mandar os filhos, alguns filhos vão ou não vão, pais que vão decidir. Vai ter o híbrido, onde você vai poder ficar online e também presencial. A gente vai ter que discutir uma forma de que as coisas comecem a voltar ao normal. Mas no momento atual, no dia de hoje, eu acho que isso ainda não é possível, Daniel. O Partido Novo vai buscar algum tipo de coligação ou vai sozinho? Partido Novo, chapa pura. Partido Novo não coliga, porque o Partido Novo não aceita a utilização do fundo eleitoral. Inclusive, é muito bom ressaltar que o Partido Novo já devolveu o fundo eleitoral de 36 milhões de reais ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser devolvido da União para o investimento nas áreas que são necessárias. O Partido Novo não faz coligação por não aceitar o dinheiro público na campanha. São 3 bilhões de reais que nesse ano do Covid, nesse ano de dificuldade extrema, vão ser gastos em campanha política, e eu acho que isso não tem o menor cabimento de continuar funcionando nesse país, nem fundo eleitoral, nem fundo partidário. Então o Partido Novo não faz coligação e já temos a nossa vice escolhida. A nossa vice, deixa você me permitir, Daniel, deixa eu te falar rapidamente sobre ela. A nossa vice chama-se Giovana Conte de Sá. A Giovana tem 42 anos e ela veio morar em Curitiba há 18 anos. Ela é natural de Vitória. E ela começou a trabalhar numa multinacional, ela tem uma formação acadêmica muito boa. E há 7 anos ela optou por parar de trabalhar nessa empresa multinacional e ela foi fazer uma ação social na Vila Torres. E ela se mudou para a Vila Torres, ela mora na Vila Torres com o marido e ela tem uma empresa de empreendedorismo social, onde ela cuida e ela dá a opção das pessoas que não têm emprego formal
em desenvolverem seu próprio negócio. Então, nós teremos aqui em Curitiba uma chapa composta por um médico que irá ter essa capacidade de observar a saúde do município de uma maneira mais presente, por entender muito do assunto, e também teremos, compondo a chapa, uma pessoa que já faz o desenvolvimento de negócios e de empreendedorismo social. Emprego formal, Daniel, mudou. Nós não vamos ter uma geração de emprego e renda como a gente tinha antigamente. As pessoas vão ter que reaprender, se reinventar e vão ter que monetizar, ganhar dinheiro de outra maneira. E a prefeitura tem que ser parceiro nessa formação. Nós temos que ser catalisador da pessoa. O município de Curitiba, a prefeitura, tem que dizer mais sim e menos não. Vocês estão nos assistindo aí que tem negócios, ramo imobiliário, construção civil, todo mundo sabe quanto tempo que demora para a gente tirar um alvará no município, a burocracia que a gente tem. Então temos que diminuir a burocracia, favorecer o ambiente de negócios, e a gente está uma chapa completa e estudada para que a gente tenha uma ação muito efetiva para as pessoas do município. Eu estou me aproximando do final, mas eu quero fazer a pergunta aqui do Manuel Cerqueira. Ele mora no Sítio Cercado. E ele está te fazendo a seguinte pergunta: qual o seu planejamento para a questão dos moradores de rua? O tema dos moradores de rua ele é importante. Ele, por exemplo, pautou boa parte da disputa eleitoral de 2016. E certamente ele retornará agora em 2020. Tema dos moradores de rua, doutor João Guilherme. Veja, os moradores de rua não têm uma solução mágica e simples que você, de um dia para o outro, vai tirar os moradores de rua, que não vão mais existir. Isso não existe, mas existe e tem alternativas. Ontem mesmo, a gente fez uma reunião com o grupo do Partido Novo e de pessoas que estão desenvolvendo o projeto do Partido Novo, exemplo que aconteceu na Finlândia, uma realidade totalmente diferente da nossa. Mas eles fizeram uma preparação e um programa de retirar o morador de rua, oferecendo muito mais do que um abrigo, mas oferecendo possibilidade de moradia, de desenvolver profissão, de tratamento de doenças e tratamento de pessoa que tem problema com droga e com álcool. Então, essa é uma solução complexa e que ela deve envolver vários segmentos e ser multidisciplinar. E é isso que nós temos abordando no plano de governo. Tem um ouvinte que mandou uma consideração aqui que ela é genial. Assim, Denian, você já se referiu ao Partido Novo como uma espécie de direita que toma champanhe na beira da piscina. E é verdade. Pô, Daniel, você também não ajuda, Daniel. Não, é uma direita... Quando eu falo do Partido Novo, para que o ouvinte consiga ter uma compreensão de que não é aquela direita, nem aquela direita vetusta mais antiga, e nem uma direita mais conservadora. Ele tem uma característica de ser uma direita mais moderninha. E é uma característica do Partido Novo. O Partido Novo, aliás, ele se vende moderninho. O Partido Moderno, eu tenho simpatia pelo Novo. Aliás, fui convidado pelo Novo para o processo pré-eleitoral. Tenho simpatia pelo Novo, mas o Novo tem essa marca de uma espécie de direita caviar. Como que você, João Guilherme, vê o partido que está? Qual a visão que você tem do Partido Novo? Eu acho que o Partido Novo foi fundado originalmente por pessoas que têm um interesse em mudar a vida do país, certo? E essa formação inicial trouxe essa imagem que você está dizendo. Mas ela mudou muito, o partido já amadureceu. Tanto é que a nossa candidata a vice é uma mulher que vive numa comunidade e que não tem nada de direita caviar, muito pelo contrário. E as pessoas vão saber disso e vão perceber a verdade. E vão perceber e vão encarar essa diferença. E o Partido Novo está incomodando tanto, Daniel, que o PSOL esses dias, o Marcelo Freixo, ficou incomodando o Novo justamente com isso. E o Partido Novo preparou uma série de vídeos com pessoas que são filiadas do Partido Novo de toda a gama e de toda a representatividade da sociedade. A gente tem filiados, nós temos mais de 1000 filiados aqui em Curitiba do Partido Novo. E tem de todas as pessoas, de todas as classes sociais. Então, nós não somos mais não. Não somos mais não. A gente pode até ter tido essa fama, mas não temos nada disso. Não, mas eu responderia, porque eu verdadeiramente tenho simpatia pelo Partido Novo. Acho que é um partido que traz consigo uma posição que ela é, sobretudo, honesta. O Partido Novo quer fazer diferente do jeito que é feito. Então, todos os rótulos que eventualmente possam
apesar, desde o surgimento do Novo, é o partido dos burguesinhos, até o próprio amadurecimento do Partido Novo, de uma visão mais plural da política, da vivência a partir da ocupação de cargos públicos com deputados federais, com vereadores, com o governador de Minas Gerais, por exemplo. Isso tudo faz com que o Partido Novo ganhe musculatura. Mas, independentemente de qualquer tipo de leitura, é bom que se diga que o Partido Novo ele não integra o rol dos partidos tradicionais de se fazer a política sempre do mesmo jeito. Essa talvez seja a maior das virtudes do Partido Novo. E o Partido Novo ainda tem essa pureza, que para alguns pode soar meio inocência, mas tem uma pureza de concorrer sozinho. Eu acho que isso, de certa forma, é bonito. Quando eu digo assim, é a turma da beira da piscina tomando um champanhe, não é de forma depreciativa, mas que nasceu assim, nasceu, João. Era a turma dos riquinhos. E depois amadureceu. E é bem legal. A gente tem que encarar e expor as coisas de maneira bem franca. Agora, cá entre nós, né, pessoal? Você que está, Daniel, eu que estou aqui, você que está representando uma série de ouvintes, você que tem um programa muito... Poxa, não dá mais, gente. Não dá mais para a gente viver num país onde a gente é comandado com o presidente da Câmara, que o apelido dele é Botafogo, porque ele está no esquema do Odebrecht. Que a gente não tem mais como a gente ter representatividade no STF dessa maneira que a gente está tendo. A gente está vendo agora essa movimentação para enfraquecer a Lava Jato. Poxa, a gente tem que se indignar, só que a gente tem que sair da indignação para a ação. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou me expondo porque eu acredito que tem chance. Eu acredito que a gente vai dar certo como nação. A gente não pode perder esperança. A gente tem que vir aqui e falar a verdade. É isso que a gente está fazendo. E o Partido Novo está amadurecendo, tem uma certa ingenuidade, como você falou, mas tem peças escolhidas e pessoas boas, pessoas com credibilidade, pessoas que têm o que perder, que têm vergonha na cara. E eu não vou fazer um papelão ou não vou fazer alguma coisa errada porque eu tenho vergonha na cara. E quando eu for prefeito de Curitiba, porque nós vamos ganhar essa eleição, nós vamos sair, nós estamos começando a campanha, e nós vamos para o segundo turno, nós vamos ganhar a eleição, eu vou ser um prefeito que vai ter vergonha na cara. Muito bom. Doutor João Guilherme, eu quero agradecer muito a essa nossa conversa, que durante a campanha vamos falar várias vezes, mas, sobretudo, à sua disposição de uma conversa franca, de uma conversa aberta. Eu já te conheço há bastante tempo, não me surpreende a qualidade das tuas ideias, eu quero deixar isso muito claro aqui. O doutor João Guilherme é muito preparado e vai por uma disputa, independentemente do resultado da eleição, se vai ganhar a eleição, se vai para o segundo turno, se não vai, vai por uma disputa de cabeça erguida. E quero te parabenizar primeiro pela coragem. Não é fácil, eu estou enfrentando isso de ser pré-candidato pela primeira vez na vida, de deixar o conforto de uma carreira bem-sucedida para entrar num jogo que nós sabemos que a gente nem sabe jogar direito. É evidente que o doutor João Guilherme vai levar pancada de todo lado, porque a política é dessa maneira, e eu quero te parabenizar pela coragem e pela disposição de contribuir ao debate. A escolha é do eleitor. O eleitor é que sabe, ele é que vai escolher o prefeito, ele que vai escolher os 38 vereadores. Mas se nós não tivermos vozes diferentes para se apresentarem ao jogo, nós vamos sempre construir a política do mais do mesmo. Então, nesse sentido, doutor João Guilherme, seja bem-vindo ao jogo ativo da política e lhe desejo sucesso e sorte nessa empreitada. Muito obrigado, Daniel. Agradeço aí as tuas palavras, agradeço a oportunidade e também te desejo sorte, né? Que você enfrente isso aí de maneira como você tem feito na tua vida profissional, combativa, sendo uma referência para uma série de pessoas. Então, boa sorte e muito obrigado. E a todos que estão nos assistindo, nos deem a oportunidade, falem da gente, sigam nossas redes sociais, Dr. João Novo. Siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, você vai entender nossas ideias e depois, como o Daniel falou, depois você decide seu voto. Mas nos conheça, e depois que nos conhecer, você vai ver que a gente tem uma ideia para a cidade muito diferente e verdadeira. Legal, doutor João Guilherme, um grande abraço, até a próxima.